Aleluias, oh aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Deus abençoe esta igreja, continue dando saúde e paz ao seu povo. Que as mãos do Senhor permaneçam estendidas e que bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amigos, dos irmãos, cantores, pastor Marcelo Dias e Fabiana, esse casal que deixa o céu tão perto da gente. Bendito seja Deus pela vida deles, pela vida da minha mãe que me acompanha, pelo pastor dessa igreja, pastor Antônio Almeida, glória a Deus, a nossa irmã missionária Luísa Negrão, a quem estou tendo a oportunidade de conhecer. Eu quero louvar a Deus também pela vida, como é que é o nome dele? Valdinei, esse servo do Senhor, pastor Valdinei, Deus abençoe. Também do pastor que estava aqui, como é que é? É que é difícil, fala aí. Heracles, Deus abençoe a toda essa gente, aleluias, e a você que veio até esse lugar, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu estou muito resfriada, e aí para completar, o pastor Marcelo e a missionária Fabiana cantam essa canção, aí eu choro muito, aí entope tudo que já estava entupido ao quadrado. Então eu estou totalmente surdinha, então eu imagino que o som esteja perfeito, mas só por causa dessa minha deficiência momentânea, eu vou pedir um pouquinho mais de retorno, só porque eu estou extremamente surda. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Deus te abençoe, meu irmão. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do versículo 12, vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo de número 20. É certo que há muitos membros, mas um só corpo. É certo que há muitos membros, mas um só, diga, um só corpo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Podemos repetir todos juntos o verso 27? Vamos lá? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vamos todos juntos uma vez mais tentarmos nessa versão minha aqui, vamos lá? 1, 2, 3, vai! Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Dá uma olhada para o seu irmão, para a sua irmã, antes de sentar, e diga, é um só. Não, diga com mais entusiasmo a ele ou a ela, diga, é um só. Agora faz assim com o dedinho e diz, isso tudo aqui, olha para ele de novo e diz, é um só. Senta dando glória a Deus, crente, aleluia. Você que pode, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar a leitura que nós fizemos do texto sagrado. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem está ligado, diga glória. Quem está desligado, diga misericórdia. Deus vai ter. Glória a Deus. Paulo agora vai escrever a carta à igreja que estava em Corinto. E ele, percebendo que a igreja tinha muita mistura, era uma igreja extremamente miscigenada, onde tinha grego, tinha romano, tinha gentílico, e buscando uma palavra que pudesse enfatizar a comunhão, a koinonia da igreja, percebendo que ele estava escrevendo para uma cultura muito misturada, ele vai procurar ser enfático no que ele vai dizer, e ele vai usar um exemplo para simplificar aquilo que ele quer dizer. Exemplo é uma coisa muito boa, porque o exemplo visa justamente isso, simplificar de maneira objetiva aquilo que de verdade eu quero dizer, para que todos entendam. É por isso que o Evangelho, bem como Jesus quando contava as parábolas, ele usava tudo com muito exemplo, para que todos pudessem compreender na totalidade aquilo que ele estava querendo comunicar ao seu povo. Paulo agora, quanto apóstolo, não é diferente. Ele quer entregar uma palavra que seja muito bem compreendida na totalidade para a igreja que estava em Corinto. E ele vai utilizar o exemplo do corpo, o corpo humano,
mas não apenas um corpo qualquer, mas o corpo de Cristo. E então ele vai dizer que a igreja tem muitos membros e que o corpo de Cristo possui muitos membros e que esses membros são cuidados, são observados de maneira individual, ou seja, eles respondem cada um pelas suas funções de maneira objetiva e de maneira individual, ou seja, cada um responde por si dentro deste corpo. Porém, ele está dizendo que a junção deste corpo, ou seja, a unidade deste corpo, vai formar um só, que é o corpo de Cristo. Então ele vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ele vai utilizar o corpo humano para exemplificar a unidade orgânica da igreja. Mas não é qualquer corpo, não é o corpo da irmã Camila, não é o corpo do pastor Antônio, não é o corpo da missionária Fabiana, não. Ele vai utilizar o exemplo do corpo de Cristo, um corpo que não pode ser mexido, um corpo que tem um nível de sustentabilidade maior do que qualquer outro corpo. Perceba que todos os evangelistas, ao escreverem a situação cronológica, biológica e genealógica da árvore de Jesus, vai dizer que ele nasceu de Maria. Houve uma menina, moça virgem, vai falar de José, da casa de Judá, da casa de Davi, e aí até chegar no Senhor Jesus. João é um dos que eu mais gosto, me parece que pelo nível de intimidade que ele tinha com o Senhor. Acredito que seja por isso que ele chega a ter a presunção de dizer que era o discípulo a qual Jesus mais amava, porque João ia além do estereótipo, ele alcançava o olhar de Jesus e a forma com que Jesus vivia. É por isso que ele é o único dentre os evangelistas que no capítulo 1 ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele coloca um pouquinho Maria de lado, coloca um pouquinho José de lado e dá ênfase tão somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E falando sobre ele, ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Paulo agora vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai falar de um corpo, mas não de qualquer corpo. Ele vai falar do corpo do Senhor Jesus. Repita após mim e diga assim: corpo de Cristo. Não, pouca gente falou. Vou dar mais uma oportunidade para quem não disse. Escute isso aqui. A Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando um profeta te pede para repetir uma palavra, ele está te dando uma oportunidade de prosperar em cima daquela palavra. Então vou te dar mais uma chance e diga assim: corpo de Cristo. Isso, corpo de Cristo. Paulo está dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo. Então ele está trazendo o exemplo em que a unidade orgânica da igreja, ela deve funcionar como o corpo de Cristo. Ela precisa se movimentar de maneira organizada, ela precisa se mexer de maneira sincronizada. É como dizia o Chapolin Colorado: todos os meus movimentos são friamente calculados. Isso é muito divertido, mas isso tem muito a ver como funciona o nosso sistema nervoso, como funciona o nosso sistema neural. Eu vou te dar um exemplo do que Paulo está falando, e ele vai dizer que o corpo é de Cristo. E por que o corpo é de Cristo? Ele vai dizer: o corpo de Cristo porque o cabeça é Cristo. O cabeça é. Então o corpo só é de Cristo porque o cabeça é Cristo. E a cabeça que está sobre o corpo só é de Cristo porque o corpo é de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que toda a movimentação, toda a estrutura deste corpo precisa estar orquestrada mediante a vontade do cabeça, mediante o desejo do cabeça. Paulo está entregando uma palavra de ordem à igreja de Corinto, que por diversas vezes vivia uma série de conflitos. É por isso que, inclusive, em uma das vezes, discutindo entre si, eles vão dizer: eu sou de Paulo, e o outro vai dizer: não, eu sou de Apolo. Até que Paulo escreve e vai deixar claro: eu plantei, Apolo regou, mas isso aqui é corpo, é Deus que dá o crescimento. O cabeça é Cristo. Eu quero que você pegue a mão da pessoa que está ao seu lado, pega na mão dela na unção de Deus. O Senhor está derramando uma unção sobre a nossa vida para quebrar jugo nessa noite. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: aqui tem cabeça. Não, diga mais forte: aqui tem cabeça. Agora sacode ela e diga: é o cabeça. É o cabeça. E o cabeça é Cristo. E o que é a cabeça? A cabeça, o cérebro, é responsável por toda a movimentação e por toda a organização deste corpo que só vive mediante a instrumentabilidade da nossa cabeça.
É por isso que há uma série de orientações para que nós possamos cuidar da nossa mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo, porque é a mente que dá paz à alma, é a mente que organiza as intenções do coração, é a mente que passa todas as informações da qual o corpo precisa executar. Vamos ao exemplo, levante rapidamente sua mão direita, vai, levante sua mão direita, abaixe sua mão direita, levante sua mão esquerda. Isso, que coisa linda, é tão bonito daqui de cima, vou até fazer de novo. Levanta a direita, abaixa, levanta a esquerda. Agora olha para o seu lado direito. Ei, confundiu, hein? Olha para o seu lado esquerdo. Isso. Preste atenção, você fez isso de uma maneira tão rápida, tão objetiva, tão consciente, tão racional, que você nem percebe que você pensou para fazer isso. Na verdade, o seu cérebro mandou uma informação para o seu sistema nervoso e o seu corpo correspondeu mediante a ordem da sua cabeça, mediante a execução da sua cabeça. Mas Camila, o que isso tem a ver com a igreja do século 21? O Senhor tem falado comigo nesta noite e eu quero transmitir à igreja. Ele está me trouxe aqui nessa noite para dizer que ele ainda é o cabeça e que nós, apesar de sermos membros individualmente, somos um corpo. E não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. E se o corpo é de Cristo, este corpo tem que funcionar, se movimentar, mexer, se organizar, sentar, levantar, orar, pregar, cantar, profetizar, revelar, curar, fazer tudo que o corpo de Cristo precisa fazer mediante a ordenança do cabeça. Olha a orientação paulina para todos aqueles que estavam vivendo o momento da efusão do Espírito Santo. Ele vai dizer: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável, e o vosso culto racional. Ele está falando que a igreja precisa ter um culto consciente, que a igreja precisa ter um movimento orquestrado, o coral tem que estar ensaiado, as irmãs precisam estar em unidade. Quando eu levanto a minha mão e dou glória a Deus, eu não estou levantando porque o pregador está pedindo, eu estou levantando porque eu estou consciente de que tenho motivos para adorar ao Senhor. Quando eu dou aleluia, eu estou dando aleluia consciente. O que o Senhor está dizendo é que mediante o cabeça, esses membros terão consciência para conseguirem se movimentar nesse corpo de maneira orquestrada. Perceba a mulher de Marcos, capítulo de número 5, a tão famosa do fluxo de sangue. 12 anos ela jazia com uma enfermidade e uma hemorragia, e ela sai de casa com convicção: se eu tão somente tocar-lhe a orla das suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que saindo e rompendo a multidão, ela tocou por debaixo na orla das vestes de Jesus, e ele diz: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Virtude é força. O que ele está dizendo é o seguinte: eu senti força saindo de mim. E ela vai dizer: fui eu quem te tocou, Senhor. E ele vai dizer: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, ser livre do teu mal. Sabe o que eu acho lindo no texto? Quando a Bíblia relata que ela diz assim: e ela, côncia do que o que nela se operara, levantou-se dizendo: fui eu, Senhor. Pega o dedinho indicador, que é para isso mesmo, bota ele na mente, e diga assim: consciência. Não, diga consciência. Olhe para cá, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou começar a dar ao meu corpo consciência mediante a minha vontade do que precisa ser feito. Sabe o que o Senhor está dizendo? A cura que a igreja precisa, o poder que a igreja precisa, a unção que a igreja precisa, a graça que a igreja precisa, os dons que a igreja pede, o poder que a igreja quer receber, não acontecem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você precisa se conscientizar em que este lugar é o lugar da cura, é o lugar do renovo, é o lugar da profecia, é o lugar das manifestações de Deus. Irmã Camila, mas eu estou aqui até agora, eu não senti nada. A culpa não é do culto, a culpa é da sua consciência que está pensando no carnê da Casa Bahia, a culpa é da consciência que está pensando na fatura do cartão de crédito. Bota a mão na cabeça quem quer receber poder, bota a mão na cabeça, e diga assim: consciência. Não grita, diga consciência. Faça como Jacó, que entrou sem ter consciência, mas quando ele levantou, ele disse: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele teve consciência. Nós vamos começar a entender o que o cabeça quer que nós façamos. Rebarrachem na sua. Sabe o que o Senhor tem falado comigo?
que tem muito corpo se mexendo sem ordem do cabeça, pregando sem ordem do cabeça, cantando sem ordem do cabeça, se movimentando sem ordem do cabeça, gravando CD sem a bênção do cabeça, cantando, pregando sem, profetizando sem ordem do cabeça. Eita, gente corajosa! É essa gente que consegue se envolver em obra sem a alabaracandaraia, sem a ordem do cabeça. É impressionante. E aí o Senhor falou comigo: minha filha, você precisa entender que nem todo corpo é de Cristo, e se não é de Cristo, não tem cabeça. E aí eu comecei a me lembrar de movimentos involuntários da minha carne, que eu não consigo controlar. Lembra quando o nosso olho começa a ter uma pressão e ele começa a tremer? Quem já passou essa experiência? Dá uma pressãozinha no olho, ele começa a tremer, você quer parar, mas não consegue. Dá uma vergonha, quando você está em público, você fica igual doido, piscando assim, porque está tremendo, é uma ação involuntária da sua carne. Ela pode ser considerada também como um pequeno espasmo, ou muscular, ou de pressão ocular. Quem aqui já sentiu o interior, ou seja, a parte de dentro da coxa tremendo? A gente até para de fazer, fica tremendo, dá um nervoso, tá tremendo. Você quer que pare, mas não para. Você vai ter que deixar o espasmo acontecer até o músculo cansar, voltar ao ritmo normal e parar de tremer. A gente vai chamar isso de pequeno espasmo muscular ou alguma variante do mesmo termo. E aí o Senhor tem falado comigo neste dia, e para com esta amada igreja que está aqui. Tome cuidado, porque nem todo movimento é orquestrado pelo cabeça. Tome cuidado, porque nem toda palavra é ordenada pelo cabeça. Tome cuidado, porque nem todo pulo é movimentado pelo cabeça. Tome cuidado, porque nem todo giro é movimentado pelo cabeça. Tome cuidado, porque nem toda língua estranha vem do cabeça. Tome cuidado, porque nem toda palavra profética veio do cabeça. É um tipo de gente, irmão, se tem alguém que roda, sou eu. Se tem alguém que gosta de pular, sou eu. Hoje eu estou de cabelo preso, porque quando eu dou lugar, eu fico a tipologia do leão da tribo de Judá e assusto um monte de gente. De tanto que eu gosto do mover. Mas no mover tem que ter o cabeça. No mover tem que ter o cabeça. E a gente está vendo uma igreja na última hora efusiva de movimento, que em nada produz transformação. Eu não entendo alguém que salta 2 metros de altura de tanto dar glória a Deus e chega em casa e não libera perdão para o marido. Não é cabeça, isso é espasmo muscular. Eu não entendo gente que dentro da presença de Deus diz que ama todo mundo e não consegue amar os de dentro da sua casa. Isso não é movimento do cabeça, isso é espasmo muscular. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ação involuntária da carne é gente que só faz o que tem vontade. E se só faz o que tem vontade, não é orquestrado pelo cabeça. Porque quem é orquestrado pelo cabeça faz o que quer e também o que não quer. Tô sentindo uma graça de Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga pra ele: aqui tem cabeça. Aqui tem cabeça. Não, você não pôs. Põe a mão no ombro dele e diga: aqui tem cabeça. Ele é baracala. Tem cabeça. Cabeça está de olho. Este corpo é o corpo de Cristo. Este corpo é o corpo de características do corpo de Cristo. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele não aparentava a idade que tinha, porque se cuidava. Quem não expressa cuidado não projeta a igreja de Cristo. Bíblia diz que quem olhava para ele não dizia que ele tinha a idade que tinha. E é muito característico que justamente o doutor Lucas vai falar, porque ele se cuidava. Se nós estamos falando que a minha individualidade não retrata o corpo de Cristo, mas a minha coletividade, isso sim retrata o corpo de Cristo, então eu não estou falando dos cuidados que eu tenho com o meu corpo, eu estou falando dos cuidados que eu exerço com a coletividade, ou seja, com a igreja. E o que o Senhor está dizendo, e a sugestão profética para esta noite é: você tem cuidado do corpo? Ou você é daquela que quando vai no banheiro, vê aquele monte de papel pulando para o lado de fora da cestinha e diz: isso é a função da diaconisa, ainda joga o resto do papel por cima e finge que não viu. Ou você é daquela que faz a escova no cabelo, cuidou do seu corpo. Faz a unha das mãos, coisa linda, cuidou do seu corpo. Aí quando vê na escala, tá no tacho da cantina, quer meter o pé.
Se você cuidou do seu cabelo e cuidou do seu corpo, agora cuida do tacho de óleo quente na cantina também, porque isso expressa cuidado com o corpo de Cristo. Eu vou liberar uma palavra para os adolescentes que nos acompanham também. Se você está achando que é igreja e tem mania de colar chiclete embaixo de banco, você em nada retrata o corpo de Cristo. Se você acha que é corpo de Cristo e se sente à vontade em assistir um culto inteiro mastigando chiclete que nem a vaca debulha capim, você também não retrata o corpo de Cristo. Se você acha que o corpo de Cristo se veste de qualquer maneira e pensa que pode vir com as coisas para fora e as coisas que tinha que estar fora do lado de dentro, também não retrata o corpo de Cristo. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: ele se cuidava. Pega na mão desse irmão e pergunta para ele: está cuidando? Faça uma reflexão, você não precisa responder essa pergunta. Neste dia, para que essa festa acontecesse, em que você cooperou? Você está cooperando, porque só de estar aqui já demonstrou empenho, cuidado com o corpo de Cristo. Quando ele fala de corpo, ele está falando do verbo feito em carne, e não do Cristo glorificado. Ele está falando do Cristo que caminhou entre os homens, que conversou com pecadores. Ele está falando de um Cristo carismático. Ele está falando de um Cristo que sorria. Ele está falando de um Cristo que visitava amigos, um Cristo que tinha vida social. Ele está falando de um Cristo que exercia influência na comunidade em que ele vivia. Ele está falando de um Cristo desprovido de preconceito. Lembra João capítulo de número 4? E saindo da Judeia foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por... Todo judeu que saía da Judeia para ir para a Galileia fazia uma viagem aproximadamente de 6 dias. Mas Cristo não tem tempo para perder, ele tem cuidado do ministério. Então ele quebra a viagem pelo meio, atravessando bem por dentro da província de Samaria, e faz a viagem em 3 dias. Ainda bate um papo, salva uma samaritana que vira pregadora daquele lugar. Eu estou falando de um Cristo acessível. Eu quero que você repita essa palavra, porque se tem uma palavra que tem me preocupado nos últimos dias da igreja, é essa: acessibilidade. Diga assim: acessível. Diga assim, acessível. Agora diga assim: sociável. Isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Me parece que tem um monte de gente querendo vestir uma veste de santidade que quanto mais ora, menos fala com os outros. Quanto mais jejua, menos abraça as pessoas. Quanto mais prega, menos cumprimenta os outros. Quanto mais adora, menos tem vida social. E eles acham que retratam o corpo de Cristo nessa exclusividade. Eu tenho um amigo pastor que ele diz o seguinte, que ele tem uma vizinha que também é crente, e quando ela fica alguns dias sem ir para a igreja, e ele passa por ela e ela passa por ele diz: bom dia, minha amada, e ela diz: bom dia. Mas quando ela está em consagração muito profunda, quando ela está direto subindo um monte jejuando, ele passa por ela e diz: bom dia, querida, graça e paz, e ela passa direto por ele, e ele entende: é porque hoje ela subiu um monte, está muito santa, não pode falar comigo. É um estereótipo que não retrata o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é retratado por abraço. O corpo de Cristo não é retratado por julgamento precipitado. O corpo de Cristo é retratado por misericórdia. A Bíblia diz sobre uma mulher adúltera foi tirada de dentro da tenda nos dias da festa de Jerusalém. Os acusadores estão à volta com a pedra na mão para lançá-la. Era o que a lei ditava que ela merecia. Mas Cristo chega naquele recinto e ele diz: olha, mulher, aonde estão os teus acusadores? Por que ele diz isso? Porque ele libera uma palavra de redenção sobre a vida dela. E ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que, se dispersando a multidão, ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu não sei, Senhor, foram embora. Se eles não te acusam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Rebacanda, sai de canto. Cristo anda com gente inconveniente. A igreja não é conhecida pela pompa. A igreja sempre foi sustentada pela plebe. Remaracanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque me preocupa o quadro e o cenário que a igreja do século XXI está vivendo. Uma igreja elitizada que se veste tão bem, se penteia tão bem, se arruma tão bem, está tão bem perfumado que não consegue olhar a gente fétida que está à volta.
Uma igreja que é tão rica, tão rica, tão rica, tão rica que se esquece da pobreza alheia. Uma igreja que é tão santa, tão santa, tão santa, que não consegue estender as mãos para o pecador, porque ele está em pecado. Uma igreja que quer se vangloriar em ser odiada. Mas irmã, a Bíblia diz que nós seríamos odiados por amor do seu nome. Está falando individualmente sobre a missão da igreja, porque o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, Satanás usará aqueles que estão nele para perseguirem, para afrontarem o povo de Deus. Mas não é o retrato da igreja constituída em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A Bíblia vai dizer que esta igreja, versículo de número 42, ela crescia unanimemente, se alegrava unanimemente, repartia o pão, perseverava, e o que eu acho mais lindo, e caía na graça de todo o povo. A igreja não está aqui para ser odiada. A igreja está aqui, e tudo que a comunidade deseja é amar a igreja. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: seja mais acessível. Não, você não pegou, vou te dar mais uma chance. Pega na mão dele e diga: seja mais acessível. Olha para cá, porque eu vou te dar uma palavra clara. Evangelho não é profundidade de revelações do manto do recanto do escondido. Evangelho é coisa simples. Irmã Camila, como é que eu ponho em prática essa palavra? Quando o culto acabar, dá boa noite pela tua vizinha quando passar por ela. Quando o culto acabar, diz que ama o teu filho, mesmo ele sendo um rebelde. Quando o culto acabar, aprenda a sorrir mais. Abrace as pessoas. Quando alguém te disser a paz do Senhor, Deus, Cristo te abençoe em nome de Jesus. Quando você ver um irmão no cantinho da cantina, pergunte para ele: tem dinheiro para o salgado? Não, não tem, então chega aqui, meu irmão, porque nós estamos tudo junto e misturado. Seja acessível. Eu venho falar de um evangelho, de uma causa que é maior do que o nosso brilho, é maior do que o nosso orgulho, é maior do que a nossa vaidade. Olha para mim, porque eu vou repetir: a causa é maior. Quer multiplicar o reino? Então entenda que não é império, é uma causa, e a causa é maior. Eu vou falar assim, ó, você, e você vai fazer isso aqui, ó, porque você é pequenininho. Você é retratação do pó. Quando o Senhor, ele cria o homem, ele cria Adão, ele faz isso do pó da terra. E não era apenas para destacar o macho, mas era para destacar todo o gênero humano, todos aqueles que seriam filhos de Adão. Então ele tira o homem do pó da terra. É por isso que Paulo, quando fala da nossa individualidade, a Coríntios capítulo de número 7, ele vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando ele fala da nossa individualidade, ele fala das nossas fraquezas. Falando das nossas fraquezas, ele vai dizer: somos perseguidos, mas não desamparados. Ele vai falar: estamos abatidos, mas não destruídos. Está falando da nossa individualidade quanto vaso. Está falando das vezes que, como aqui, por exemplo, a gente está levantando a mão e dando glória, mas só Deus sabe o que a gente está passando. Dentro do teu quarto, quando você fecha a tua porta e derrama as tuas lágrimas, Deus conhece a tua fraqueza. Estamos falando de um homem que não tinha medo de reconhecer a sua fraqueza, porque ele sabia que era na sua fraqueza em que o poder do Senhor se manifestava. Em dada oportunidade, desejando abandonar a fraqueza, ele vai dizer: tem misericórdia. Por quê? Porque tem um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear e um espinho na minha carne que não me dá paz. A palavra do Senhor se manifesta a ele e diz o quê? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Precisamos nos conformar com a fragilidade humana. É essa fraqueza e é esse defeito que muitas vezes te joga para o altar. É essa crise que muitas vezes te joga na madrugada da oração. É essa característica que te incomoda, que muitas vezes te faz dobrar o joelho e fazer jejum em prol da mortificação da tua própria carne. Agora imagine, se Deus só te dá vitória e retira todas as tuas fraquezas, avalie se você teria um coração tão grato para estar aqui sem admitir fraqueza nenhuma.
Então eu percebo que o evangelho é compartilhamento de fraquezas. Sabe por que muitos pecados passam anos encobertos? Eu não estou querendo justificar o pecador, mas estou querendo dar um motivo para o encobrimento do pecado. Qual? Às vezes a pessoa que está ao nosso lado tem uma imagem inacessível. E quando eu olho ao meu lado alguém de imagem inacessível, inalcançável, inatingível, eu não consigo demonstrar minha fraqueza diante dela. Tamanha é o poder, a graça, a unção, a aparência de forte que ela tem. E com isso os anos vão passando e eu não vou me sentindo à vontade. Só que nós precisamos entender que igreja também retrata fraqueza. Também retratamos problemas. Não quanto igreja, mas quanto indivíduos. Por causa disso eu vou dizer assim, você, e você vai fazer assim, vamos lá? Você é isso aí, eu quero que você tenha consciência disso. Não, irmã, mas disseram que eu vou arrebentar, que eu vou triunfar, que Deus é tudo isso, mas é tudo isso e você é assim, ó. Você, vai. Você, vem comigo, você. Agora eu vou dizer igreja e você vai fazer assim, ó. Porque a igreja é bem maior do que isso, sabe por quê? Não é homem que projeta igreja, é igreja que projeta homem. Então vamos lá, você. Como é que é você? Igreja. Você. Igreja, irmã, a igreja pecou, igreja não peca. Quem peca é isso aqui. Quem trai é a irmã Camila. Quem prostitui é a irmã Camila. Quem quer adulterar é a irmã Camila. Estou falando aqui no exemplo. Quem quer errar é a irmã Camila. Quem rouba é a irmã Camila. Quem compra voo e não paga é a irmã Camila. Quem compra natura e não paga é a irmã Camila. Quem passa cartão de crédito e não tem compromisso é a irmã Camila. Quem quer contar testemunho na igreja para dizer que ficou devendo 5 anos e o nome saiu do SPC é Camila. A igreja não é suja assim não. Vamos lá, quem peca faz isso, Senhor. Isso aí que peca. Quem erra? Quem fala o que não deve? Igreja é como? Igreja não é assembleia, igreja não é maranata. Para que possamos começar a viver a realidade do reino de Deus, precisamos entender que igreja não é denominação. Igreja é o reino de Deus espalhado pela face da terra. Então ele não está falando da nossa humanidade quanto vaso, mas ele está falando da igreja retratando o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo bem estruturado, bem calcificado. Este corpo foi moído pelas nossas transgressões, mas não pode ser quebrado. Amém ou não amém? É por isso que a retratação é do corpo de Cristo, não é do nosso corpo. Porque o nosso corpo é frágil, a nossa vida é frágil. A vida do homem é como um vapor que rega a terra, é como uma flor que ora nasce e depois não está mais ali. Mas e a igreja? A igreja não retrata a minha fragilidade. Muito pelo contrário, eu estou inserida no corpo de Cristo, porque através do corpo de Cristo eu tenho oportunidade de demonstrar força. Sabe o que está acontecendo? Gente no afã da mídia e da glória, de querer projetar a igreja, quando erra, mancha a igreja, porque inverteu a ordem. Eu não estou aqui para projetar a igreja, desde que o mundo é mundo, e é a igreja que tem me projetado. Quem projeta Marcelo Dias e Fabiana, igreja. Quem projeta irmã Camila, igreja. Quem projeta pastor, igreja. Quem dá povo, igreja. Tudo igreja, dízimo de igreja, oferta de igreja. Aqui não tem exclusividade, é a igreja que projeta. Quando ele fala do corpo de Cristo, Cristo cabeça, utilizando a tipologia do corpo humano, ele está falando de um corpo que não pode ser quebrado. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a sua estrutura, está falando sobre todo o seu esqueleto e sobre todos os seus ossos. Perceba o que eu vou dizer e eu caminho para concluir. A Bíblia vai dizer que Jó, no apogeu de seu sofrimento, quando o Senhor se manifesta no capítulo 38 para falar com ele, a Bíblia vai dizer: aonde tu estava quando eu lançava o firmamento? Quem tu eras quando eu colocava e estendia os céus sobre a terra? Ele está falando com Jó do tamanho da sua glória, em detrimento do tamanho da fragilidade de Jó, que se achava muito sábio, até o ponto em que me espanta. E o Senhor vai dizer assim: Jó, se você é tão inteligente, me responda uma coisa: como é que se formam os ossos dentro do ventre da mulher? E Jó fica calado, impactado diante da grandeza e da glória de Deus. Na verdade, o que o Senhor estava dizendo era: Jó, eu sou o dono do fundamento da vida. Salomão, no apogeu da sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, ele vai afirmar que a vida do homem começa nos ossos. Afirmando isso,
simplesmente inspiração de Paulo a orientar Coríntio. Ele está falando de um corpo que não começa de fora para dentro, mas que começa de dentro para fora. Olha para tua irmã e diga para ela, começa de dentro. Não, tem gente que não olhou. Você vai conhecer o quão chato eu sou nesses 3 dias. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, começa de dentro. Mas Camila, eu não gosto de repetição. Eu acho que pregador não precisa disso. Então você ia se aborrecer com Jesus. Pense num pregador de mensagem repetida, era Cristo. Porque ensinamento e discipulado estava baseado na repetição do ensinamento. Preste atenção, ele está dizendo que começa de dentro, porque ele está falando do organismo vivo, e o ser humano, ele começa a ser formado pelo lado de dentro. Sabe quando a estrutura do feto já está pronta e perfeita para nascer? Quando o seu esqueleto já está bem formado, dentro dos meses em que ele deveria ser calcificado, então já está pronto para nascer. Ou seja, a avaliação não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para... A igreja não nasceu salvando almas. A igreja nasceu edificando as almas que estavam dentro. Gente que pega o microfone e diz assim: se nenhuma alma salvar hoje aqui, esse congresso não valeu de nada. É gente que não entende o processo de edificação. Porque não adianta salvar 1 milhão de almas em detrimento da manutenção e edificação das que já estão dentro. O que o Senhor está dizendo é: eu tenho um compromisso de cuidar naqueles que estão dentro. Preste atenção, está dizendo que esta igreja parte de dentro. Esta igreja é estruturada por dentro. Igreja em toda tipologia e em todo vocábulo universal. Ela está no feminino, em toda ela. A Bíblia diz que constituindo o homem tira do pó do barro, mas quando constitui Eva tira do osso. Eu não estou dizendo que Eva é a tipologia da igreja, mas eu estou dizendo que o osso é o fundamento da igreja. Por quê? Porque em toda a Bíblia Sagrada e em toda a linguagem universal, ela é a amada do amado, a desejada das nações, a esposa do noivo, a amiga, a virgem, sempre ela. O próprio Cristo, o próprio Deus, quando quer retratar cuidado, ele diz: assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, assim eu cuido de ti, Israel. Sempre ela, diga sempre ela. Diga sempre ela. Deve ter pouca mulher aqui, porque se eu estivesse pregando eu já tinha dado uns 10 glórias. Sempre ela. Está falando dessa estrutura, sabe por quê? Porque a mulher tem uma resistência maior do que o homem, não em força, mas em perseverança. O cromossomo Y, que é o do homem, é o primeiro a chegar ao óvulo. Ele sempre vence, sempre, porque ele é mais leve. O cromossomo XX, que é o da mulher, ele é sempre o último. Numa corrida entre homem e mulher, no sistema e no organismo do óvulo para nascimento, a mulher sempre vai chegar em último lugar, sempre. Porém, o cromossomo Y só vive um dia. E por isso a maioria dos partos e nascimentos, na colocação da estatística de mulher é maior. Mulher tem mais quantidade. Sabe por quê? Porque ela tem resistência para durar 3 dias. Ela não chega primeiro, porque o cromossomo é mais pesado. Porém, ela não morre no primeiro dia. Ela ainda fica mais 3 dias esperando a oportunidade de ovular. Perceba, eu não estou aqui desmerecendo nenhum homem, porque eu não vim pregar macho e fêmea. Eu vim falar de igreja. E o Senhor está aqui para enaltecer a resistência de um povo. Aleluia. Ela começa de dentro. Quando ele fala de pecado e quando ele fala do erro de Israel, ele fala de casa do oleiro em Jeremias 18. Mas quando ele fala do triunfo de Israel, Ezequiel capítulo de número 37. E o Espírito do Senhor me tomou pela mão e me deixou no meio de um vale que estava cheio de... Vem comigo para a gente acabar. Estava cheio de ossos. E os ossos estavam como? Como? Retratação de como Israel estava no cativeiro babilônico após 70 anos. Muitas gerações que entraram ali e que pensaram que iriam sair, não saíram, morreram lá dentro. Olha o que o Senhor está dizendo. Mas naquela visão, Ezequiel vê a igreja, vê Israel como um vale de ossos secos. Está toda por cima do vale. Sabe o que ele está dizendo? Que a vida começa nos ossos e a vida também termina nos... Quando é que a vida acaba de vez? Quando o osso vira pó, verdade ou não? Quando é que o corpo chega ao estágio do fim? Quando o osso vira pó. E qual é o último estágio do corpo a ceder? O osso. Verdade ou não? Não é o último a se decompor? O osso. O Senhor está dizendo, começa no osso e termina no osso. Quando ele coloca Ezequiel no meio daquele vale,
Ele está dizendo: Israel pensa que acabou porque está presa. Só que eles não sabem que eles entraram lá e ficaram lá por causa dos delitos da sua carne, por causa dos seus espasmos voluntários carnais, adoração a Baal e Baalins. Ou seja, foram introduzidos no cativeiro em carne. O Senhor está dizendo: quando a carne termina, começa o osso. E quando o osso começa, é a minha hora de restaurar Israel. O que o Senhor está dizendo é: o fim para você é o meu começo. O Senhor está dizendo: Israel pensa que acabou, mas ela não sabe que tudo isso faz parte de um processo, aonde eu queria primeiro abater a carne dela. Quer ser vitorioso? Abate a carne. Deixa a tua carne entrar em estágio de morte, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé daquele que me chamou, do Filho de Deus. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: tem que ser osso. Não, diga para ele: tem que ser osso. Dá uma sacudidela nele e diz: aqui é osso. Aqui é osso. Lá na tua casa chorando pode ser caco de barro. Lá na tua casa triste pode ser caco. Mas aqui, quando a gente está unido, aqui é osso. Olha o que ele diz: ô profeta, poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Profetiza assim: vento dos quatro cantos, sopra neste vale. Sabe por que era o vento que ia soprar? Porque foi a terra que encobriu, e quem tira o que está encoberto é o vento. O Senhor então está dizendo que a representatividade do sopro do vento é a obra que ele começou e é fiel para terminar. Ele está dizendo: começou no vento e vai terminar no vento. Ou seja, o sopro que tapou também é o sopro que vai trazer de volta. A Bíblia vai dizer que os ossos estavam secos, mas ainda eram ossos. Complete para mim: os ossos estavam secos, mas ainda eram. Estava seco, mas ainda era. Alguém está dizendo que a igreja do século 21 não tem mais nada a ver com a igreja do passado, que a igreja do século 21 vai acabar, que a igreja do século 21 não tem mais o mesmo dinamismo, o mesmo poder. Alguém está dizendo: está sequíssimo, mas eu estou como profeta para dizer: ainda é osso. A Bíblia vai dizer que ele profetiza o Espírito. Sabe o que eu acho lindo? É osso e estava seco. E estava também em outro lugar. Onde estava? No vale. Aonde estava? Estava onde? Mas perceba, a Bíblia diz que os ossos estavam por cima. Está no vale, mas está por... Tem gente que já entendeu. Você está olhando para a sua congregação, está olhando para o seu departamento, porque hoje eu estou falando a muitos líderes. E você está pensando: está no osso, está no vale. Alguém pecou, quebrou o departamento. Alguém roubou, quebrou a estrutura. Alguém desanimou, quebrou o bom andamento do trabalho. O obreiro traiu, o outro saiu. Alguém me fez: ih, está seco, está difícil. E além de tudo, eu estou no vale. Mas pergunte para o seu vizinho se ele percebe a sua condição de vale. Pergunte para a comunidade à volta se essa comunidade à volta tem consciência dos problemas que essa igreja passa. Eu duvido, sabe por quê? Nós somos um tipo de estrutura que, por pior que nós estejamos, estamos sempre por cima. E é por isso que ninguém avalia a profundidade dos nossos problemas. Sabe por quê? É um tipo de gente que está em casa com o marido desviado, doido para ir embora com outra mulher, e ela me bota o uniforme, passa a roupa, escova o cabelo, a sandália do ano passado, mas ela mete uma graxinha do lado, passa um brilho, e alguém pergunta: é nova? Já dá até uma risadinha: vai tudo bem, aleluia, e vai andando. E a gente olha e fica pensando: mas meu Deus do céu, o marido está desviado, o filho está no vício, a outra está na prostituição, e ela está arrumada desse jeito, bonita desse jeito. Sabe por quê? Eu estou no vale, mas ainda estou por cima. Estou no vale, mas ainda estou por cima. Obreiros, pastores, olhem para mim pela misericórdia. Alguém te traiu, alguém foi embora, e alguém está dizendo: sem meu dízimo ele não vive, sem a minha oferta ela não sobrevive, sem o meu apoio político ele não vai dar certo. O Senhor está dizendo: não esqueça, vocês são osso e ainda estão por cima. São osso e ainda estão por cima. Pega na mão do teu irmão e profetiza para ele. Diga para ele: aqui é osso. É osso. É osso. E esse osso é um esqueleto bem formado, pastor. A Bíblia diz que conforme ele profetizava, cada osso se juntava ao seu osso. E então o que aconteceu? Levantou-se um poderoso e numeroso exército. Presta atenção.
O osso tem que se juntar ao seu. Enquanto tiver divisão, tem osso, mas não tem esqueleto. Se não tem esqueleto, não tem estrutura. Se não tem estrutura, não tem corpo. Sabe qual é o problema? Quer ser um pedaço de osso para cantar, um pedaço de osso para tirar oferta. Eu posso até ser um pedaço de osso para cantar, mas não posso ser um pedaço de osso para cantar, pregar, tirar oferta, ir para a cantina, limpar a igreja e blá, 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 blá. Não. Eu que prego, eu que canto, eu que dirijo, eu que dou ordem, eu que digo, eu que faço. Ah, meu irmão, aí não dá. Aí não dá porque os outros ossos ficam largados. Vamos fazer um revezamento? Eu prego, tu canta, o outro tira oferta, outro expulsa demônio, o outro fica na portaria, uma fica na cantina, o outro cuida da tenda, o outro dirige o culto. Pelo amor de Deus, é cada osso ao seu osso. E a obra vai para frente. E vamos começar a funcionar de maneira orquestrada e muito bem organizada. Presta atenção que eu encerro aqui. Há uma onda e uma atmosfera maligna para acabar com a sua vida. Quando quiseram destruir a Davi, queriam tirá-lo de dentro das muralhas da cidade de Davi, porque sabiam, se ele sair da comunidade dele, a gente mata ele. Presta atenção! Tem gente aqui tentado a meter o pezinho para fora. Não está dando mais para mim. Não me organizo mais. Não tenho mais entrosamento. O Senhor está dizendo, fica dentro do esqueleto, porque teu adversário só está esperando a hora, porque sozinho ele te quebra. Mãe Tereza, vem fechar essa mensagem comigo. Coloca isso, a Bíblia aí no banco e vem para cá. Luísa, perdão. Aqui, ó, assim, cotovelo com cotovelo, fecha aqui. Cada osso ao seu osso. Tá firme aí? Ó, quero ver, hein? Ó, puxa aí. Não tem problema de ir para aí ou para cá. Que não pode eu ir para cá e você ir para aí. Se você vai para aí, eu vou para aí. E se eu venho para cá? E se a gente vai para frente? E se for para trás? E se for para lá? E se for para frente? O negócio é que a gente vai junto. É cada osso ao seu osso. Se falar mal de você, está falando mal de mim também. Se mexer com você, estão mexendo comigo também. E que me desculpe quem quer fazer a seleção, mas se não gostar de você, também não gosta de mim, não. É cada osso ao seu osso. E outra coisa, se vierem bater em você, vão ter que bater em mim também. Eu quero ver bater em nós dois. Calamanto quebada céuia, lemante comenento e decanto revassai de calabarabaxéria. Sabe o que é que está faltando? Não é osso, só está faltando a junção, cada osso ao seu osso. Tira a Bíblia do colo, a bolsa também, fica de pé e faz um elo assim junto com o irmão que está ao seu lado. E juntou-se cada osso ao seu osso. Vou pedir para a senhora ir lá e juntar com os outros ossos. Fecha o corredor, porque quem saiu, saiu. Quem não saiu, agora vai ter que atravessar a parede para sair. Fecha o corredor. Rebaracanto, ei, decalamanto, rebai, decanto, rebarachaio. Pastor Marcelo, eu estou enganado ou o senhor tem aquele ressuscite? Então vamos lá, é nós. Osso no seu osso. Ó, presta atenção. Meu coração está ardendo para fazer o apelo. E quem quiser aceitar Jesus, vai vir para cá agarrado com osso. Como assim? Se você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Se você está aqui e nunca entregou a vida para Cristo, mas está sentindo um arrepio, está sentindo aquele frio na espinha, está sentindo hoje é meu dia, Ele está me chamando, é com Ele que eu vou, é com esse povo que eu quero ficar. Vai olhar para o irmão que está do lado e vai dizer, me leva lá porque eu quero ir, mas não quero ir sozinho. Aqui vai chegar alguém acompanhado de alguém. Isso para quem quer aceitar Jesus. Mas eu confesso que hoje meu espírito se preocupa em cuidar dos que estão de dentro, mas a oportunidade está sempre aberta. Presta atenção. A gente está vendo quebrando gente da direita, quebrando gente da esquerda. Você está sendo participante de grandes escândalos da igreja. E você pensa assim, a igreja está quebrando. Gente, não é. É essa gente que está quebrando. A igreja continua de pé. Presta atenção, presta atenção. Mas isso amedronta o governo, a legislação, a Câmara, o nível e o volume de perseguição para a igreja brasileira vai aumentar. E como disse Paulo, não preciso nem profetizar, falo isso na minha carne, porque é óbvio. Nós estamos orando e somos um ponto de resistência. Eu não sei se você sabe, mas você é oriundo de um movimento chamado protestante. Vou traduzir,
gente que não aceita. Então preste atenção, isso aqui é osso. E não tem como não dizer que é osso duro do diabo, ué. É osso. Macumbeira deita a testa na terra 7 dias, pega teu nome, coloca na boca do sapo, e pensando que vai te destruir, você está vivendo em lua de mel. Isso é osso, minha filha. Camarada bota um monte de calúnia, faz abaixo-assinado para tirar você do seu posto, e o povo no final do ano te dá um carro de presente para mostrar que te ama. Isso é osso, meu filho. Alguém diz que sem empresário você não vai, com patrocinador não vai dar certo, e daqui a pouco alguém olha e diz, chegou. Como? Rapaz, isso é osso. Porém, ficamos amedrontados e em alguns momentos pensamos que vamos quebrar. Vê se ele está firme aí. Fala para ele, fica comigo que você não quebra. Não, mas puxa ele firme para ele ficar ligadão. Junta comigo que você não quebra. Dá uma olhadinha e fala para pelo menos 3 pessoas. Aqui é osso, minha filha. Aqui é osso, meu filho. Aqui é osso. Porém, vos trago uma palavra profética nesta noite. Haverá um tempo de perseguição contra a igreja brasileira. Registre isso. E esse movimento tem uma finalidade: quebrar a igreja protestante, porque eles só vão mexer com a gente. Quebrar. E nisso, vão te obrigar a casar quem você disse que não casa. Vão te obrigar a batizar a gente que não está no perfil do batismo de João. E vão dizer, você tem que fazer, porque se não fizer, eu gosto de banana. Pastor, me diga uma fruta que o senhor gosta. Banana também, somos 2 bananeiros. Ô Luísa, fala uma fruta aí. Laranja. Ó, eu gosto de banana. Ele gosta de banana. Ela gosta de laranja. E aqui, o papo é de osso, tá? Então presta atenção. Se vier entrar por aquela porta com um papelzinho documentado, dizendo que aqui vai casar Eneca fala Shell e a canto revácia. Quem a gente diz que a gente não casa, quem não está no Gênesis capítulo 2, faz o favor, leva a banana para mim na cadeia, leva a banana para o pastor também, e leva na hora da visita laranja para a irmã Luísa, porque eu vou presa, mas não quebro. Eu vou presa, mas não quebro. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Alguém diz assim, ó, pega Paulo e Silas e coloca eles dentro do cárcere. Quebra a igreja. O que aconteceu, gente? Perto da meia-noite, a igreja fez uma vigília. Lá no Rio de Janeiro, podem só 2 visitar o cárcere. Quando entra no corredor, eles não dizem assim, pastor Antônio e o pastor José. Não. Eles dizem assim, reverência, a igreja está entrando. É lindo. Aí eles pensam que pega Paulo e Silas e coloca na cadeia. Quebramos a igreja. Só que o que eles não sabem é que estavam inaugurando uma congregação dentro do cárcere. E perto da meia-noite um canta, o outro ora, e o outro ora e o outro canta. O que foi que aconteceu? Tremeu. A congregação tinha que virar sede. Ó. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode matar. Pode roubar. Eu estou falando com os fiéis, tá, gente? Gente que está no espasmo não entende o que eu estou pregando. Eu estou falando de gente que não dá suborno, de gente que deixa o carro ir embora, mas não dá suborno. Eu estou falando de gente que fica na luta, mas não mente. Eu estou falando de gente que fica na situação embaraçosa, mas mantém a palavra. Eu estou falando daquele que jura ainda quando o seu não muda. Eu estou falando de Hebreus capítulo de número 10, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, verso 38, e não tardará. Está falando de quem é autor da carta aos Hebreus? Eu estou falando de um povo. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vai soltar o playback e nós vamos orar como ossos. Cada osso é o seu osso. Você vai entregar o departamento da tua igreja que está quebrado. Você vai entregar a área da sua igreja que está falida. Você vai entregar o departamento, a pessoa da sua igreja que era o teu braço direito e está caído. Nós vamos hoje aqui ressuscitar gente que nem está aqui, mas a gente vai chamar pelo nome e vai ter que vir. Aleluia.
E se alguém hoje quiser entrar nesse corpo, fica à vontade. Pede o irmão que está do seu lado para te trazer aqui na frente, que a gente vai te receber. Porque, tem coisa que está no corpo, mas se não estiver enxertado nele, não é do corpo. Verruga, está no corpo, tá ou não está? Mas é do corpo? Tudo que está no corpo e não é do corpo não é membro, é anomalia. Deixa de ser anomalia hoje e entra no corpo. Você está aqui porque você gosta. Irmã, eu vim, mas eu estou afastado. Está afastado nada. Se tivesse afastado, estava na barraca bebendo cerveja. Tu está aqui porque tu gosta desse povo aqui. E é o dia de voltar. Aleluia. Vou liberar algumas palavras que manifestam o desejo do inimigo. E você vai responder assim: aqui é osso. Como é que você vai responder? Como é que você vai responder? Aqui é osso. O diabo disse que vai terminar com o teu casamento ainda esse ano. O diabo disse que vai roubar os teus filhos para as drogas. O diabo disse que esse ano ainda acaba com o teu ministério. Nada para ele entender com quem que ele está falando. Aqui é osso. Agora você vai dizer assim, não quebra não. João capítulo 19, foram para quebrar o da direita e foram para quebrar o da esquerda, quando pegam a vara. E quando vão para quebrar o corpo de Jesus na cruz, a Bíblia diz, chegando sobre ele, o homem do meio não puderam, porque sobre ele havia uma palavra em que nenhum dos seus ossos poderiam ser. Para de ter medo, meu irmão. Pode quebrar o da direita e da esquerda. Quem é osso de Jesus não vai quebrar. Agora eu vou manifestar algumas palavras que manifestam o desejo do inferno. E você vai dizer, não quebra não. Como é que você vai dizer? Falou que esse ano ainda vai quebrar teu pastor. Falou que esse ano ainda vai quebrar com a tua casa. Falou que esse ano ainda vai destruir tua reputação. Não quebra não, não quebra não, não quebra não. Aqui é osso, aqui é osso, aqui é osso. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga para ela, aqui é osso, solta o playback em nome de Jesus. Abrace 2, abrace 3 e diga para ele, junta comigo que você não quebra. Junta comigo que você não quebra. Aqui é osso, irmã Luzia. Aqui é osso, aqui não quebra. Não quebra não, não quebra não. Não quebra não.